E aí, pessoal, bora embarcar numa viagem no tempo, lá para a segunda metade do século XIX? Foi uma época em que a arte e a literatura viraram um mundo de ponta cabeça. A gente vai desvendar juntos o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas o que invenções e a ciência têm a ver com literatura? Bom, vocês vão ver que tem tudo a ver. É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Vamos descobrir isso juntos. Para a gente entender a arte que surgiu ali, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que estava rolando no mundo. E olha, o final do século XIX foi um período de mudanças simplesmente alucinantes. Pensem só no ritmo da coisa. Em pouquíssimos anos, o mundo ganhou a máquina de escrever, o telefone, a lâmpada elétrica e até o automóvel. Essas invenções não só mudaram o dia a dia, como trouxeram um jeito novo de pensar. A humanidade começou a sentir que podia decifrar e controlar a natureza com a ciência. Então, por que não usar essa mesma lógica para entender a sociedade e a mente humana? As palavras de ordem passaram a ser razão, observação e objetividade. E claro, essa nova mentalidade científica começou a bater de frente com a arte que dominava a época, o romantismo. Sabe, aquela visão de mundo toda sentimental, com heróis idealizados, emoções à flor da pele, já não parecia fazer muito sentido. Era hora de uma ruptura. Olha só que virada de chave. De um lado, a gente tinha o romantismo, que era pura subjetividade, emoção e idealização. Do outro, o realismo chegou como uma resposta direta, trocando tudo isso por objetividade, razão e um retrato fiel da realidade. Era o fim da fantasia. A ideia agora era observar o mundo como ele realmente é. E a arte refletiu isso perfeitamente. Em vez de pintar reis, rainhas e deuses, a arte realista botou o foco em pessoas comuns, gente como a gente, no seu trabalho, no seu dia a dia. A beleza passou a ser encontrada na verdade, por mais dura que ela fosse. Essa busca pela realidade acabou criando três grandes movimentos. Pense neles como lentes diferentes, cada uma com um jeito particular de enxergar e interpretar o mundo. Vamos conhecer cada uma delas. O realismo é, digamos, a lente principal. O escritor realista era tipo um fotógrafo da alma humana e da sociedade. O objetivo era bem claro: analisar os costumes, as relações sociais e os conflitos psicológicos das pessoas com a precisão de um observador imparcial. Era mostrar as coisas como elas de fato eram, sem filtro. Agora, se o realismo era uma fotografia, o naturalismo era quase um experimento de laboratório. Os naturalistas foram um passo além. Eles viam o ser humano como um objeto de estudo, cujo comportamento era completamente determinado por forças maiores, como a biologia e o ambiente social. E essa visão não surgiu do nada, né? Ela foi super influenciada por teorias científicas que estavam bombando na época. O determinismo de Taine, por exemplo, dizia que todo indivíduo era resultado de três fatores: a raça, no sentido de hereditariedade, o meio, ou seja, um ambiente social, e o momento histórico. Isso moldou totalmente as histórias naturalistas. E a poesia, como é que ficou? Bom, a galera também reagiu contra aquele sentimentalismo todo. Foi aí que surgiu o parnasianismo. Para os parnasianos, o poema não era para confessar sentimentos, tinha que ser um objeto de beleza perfeita, impessoal. A forma era tudo, sobre o lema da arte pela arte. Um exemplo clássico é o poema Vaso Grego, que descreve um objeto com uma perfeição técnica absurda, sem uma gota de emoção. E para a gente entender como tudo isso chegou aqui no Brasil, a gente tem que falar do mestre. O cara que não só aplicou essas ideias como ninguém, mas que inaugurou o realismo no país. Olha ele aí, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, simplesmente um dos maiores gênios da nossa literatura. Foi com uma obra dele lá em 1881 que o realismo começou de verdade no Brasil, trazendo um olhar crítico, irônico e incrivelmente profundo sobre a nossa sociedade e a alma humana. E que jeito de começar, hein? Essa é a primeira frase de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro narrado por um defunto. Pois é, um defunto autor. Já dá pra sentir a genialidade, né? O narrador que já morreu e decide contar a vida começando pelo fim. Isso quebrou todas as regras e já mostra a ironia e a inovação do Machado. O que faz a obra do Machado ser tão genial é justamente isso. Ele mergulha fundo na psicologia dos personagens. Ele usa uma linguagem super precisa, cheia de ironia, para mostrar as nossas vaidades, os nossos medos e as nossas contradições. Obras como Dom Casmurro são verdadeiras aulas sobre como a gente é complexo. Bom, depois desse mergulho na história, acho que está na hora de testar os conhecimentos. Que tal?
Prepara aí que vem o nosso quiz. Vamos lá, primeira pergunta. Um tempinho para pensar? Exatamente. O foco era mostrar a realidade como ela é, de forma objetiva, sem as idealizações do romantismo. Próxima, qual desses movimentos parecia quase um experimento científico? Isso aí, o naturalismo, que explicava o comportamento humano por fatores biológicos e sociais. Agora uma sobre poesia. Como se chamava aquele movimento focado na forma? Parnasianismo, os poetas que eram verdadeiros artesãos das palavras. Perfeito. Essa tá fácil, hein? Quem foi o grande mestre brasileiro que a gente acabou de ver? Claro, o gênio Machado de Assis. Impossível esquecer. E a última, para fechar com chave de ouro, quais eram os 3 pilares do determinismo de Taine? Perfeito. Raça, que a gente entende hoje como hereditariedade, o meio, que é o ambiente e a sociedade, e um momento, o contexto histórico. Arrasaram no quiz. Agora, para a gente encerrar, eu vou deixar uma pergunta no ar que vai dar o que pensar. Essa aqui é talvez a maior polêmica da literatura brasileira. A dúvida se Capitu traiu ou não Bentinho em Dom Casmurro. A pergunta final é: por que um autor realista, que em tese buscava a verdade, nos deixaria com essa incerteza tão grande? Qual é a sua teoria? Quero ver todo mundo comentando. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa análise sobre essa verdadeira revolução na literatura. Se curtiram mergulhar nesse universo com a gente, não esqueçam de seguir o Quizards, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like que ajuda demais. Até a próxima!